Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe esse projeto e a família do Renan. E agora nós podemos dividir para as salas. Apenas os jovens ficam aqui, tá bom? Quero chamar o pastor Jorge. Adultos e jovens ficam aqui, o restante, cada um para as suas salas. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos, chegando aí no nosso segundo dia, né? Esse último dia, né? Segundo e último. Ontem a gente teve nosso primeiro momento, a gente falou um pouquinho a respeito de Efésios capítulo 2, nos versículos 11 até o versículo 22, e a gente buscou, né, colocar as bases da nossa comunhão, né? A gente falou que Cristo é aquele que nos liga com o Pai, mas Ele também é aquele que nos liga com o outro. Então a gente falou bastante ontem que a nossa comunhão, ela tem como base a pessoa de Jesus. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, mas eu já queria pontuar isso, certo? A gente se baseia, a nossa relação aqui como igreja, ela se baseia não nos nossos gostos pessoais, não na nossa personalidade, né? Normalmente a gente se aproxima mais de pessoas que têm a personalidade um pouco parecida. Mas a nossa união, a nossa comunhão, ela não se baseia nessas coisas. Até porque a gente vai se frustrar nesse processo. Não tem como a gente se relacionar como igreja e não ter problemas na comunhão. Isso vai acontecer. Por quê? Porque nós somos pecadores, certo? E por ser pecadores, a gente vai falhar. Assim como a gente muitas vezes falha no nosso casamento, a gente erra com os nossos filhos, a gente erra com a nossa família de modo geral, né? Com os nossos amigos também. Então, essa é uma realidade que vai acontecer. Então, você não pode chegar na igreja achando aquela coisa, aquela idealização que muitas vezes a gente tem, né? Não, lá todo mundo certinho. Não, a gente vai falhar nesse processo e a gente precisa lidar com isso. Somente se a gente compreender que é Jesus a nossa liga, a gente vai até pontuar isso hoje novamente, é que a gente vai entender que a nossa relação ela não se baseia em outras coisas, que outras coisas vão ser quebradas e Cristo não pode ser quebrado, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre as frustrações também. A gente falou também ontem que a igreja, ela não é um clube, ou seja, eu não posso tratar a igreja como aquele momento que eu vou para desopilar, certo? Que eu não tenho responsabilidades. A relação que a gente tem aqui é uma relação pactual, certo? E pacto vai envolver responsabilidades, vai envolver deveres que eu tenho que fazer, certo? No pacto também eu devo amar. Então eu tenho responsabilidades com essa comunidade. Então se você é membro dessa igreja, saiba disso, você está numa relação pactual. E numa relação pactual, segundo as escrituras, desde lá de Gênesis, Abraão, Israel, próprio Cristo, existem responsabilidades que aparecem por conta do pacto. Certo? Então no casamento é um pacto, é uma aliança que eu tenho ali. E essa aliança me traz responsabilidades. Eu devo amar minha esposa, eu devo cuidar dela, eu devo protegê-la, prover. A esposa, do mesmo modo, tem as suas responsabilidades dentro do casamento. Certo? Então a gente não olha para aquilo apenas como as partes boas, né? A gente também tem as partes que vai tirar um pouco da nossa paz. Certo? Isso faz parte da nossa comunhão. A ideia de hoje, então, é construir um pouquinho em cima dos alicerces que a gente colocou ontem, né? Se a igreja é esse corpo de Cristo, a família de Deus, é o santuário do Espírito, nada mais justo do que eu reproduzir nas minhas relações aquilo que Deus reproduz na relação que Ele tem conosco. Certo? Então, a nossa comunhão, ela deve se basear como a comunhão que eu tenho com Deus. Certo? Então, na relação que eu tenho com Deus, existe amor, existe paz hoje,
Existem responsabilidades também. Deus nos prometeu coisas e Ele tem cumprido, assim como eu também tenho coisas a fazer, certo? Eu preciso viver de uma maneira digna, enfim. Então, assim como Deus Pai, Ele está amando, Ele está cuidando, a gente vê Jesus também se sacrificando, nos perdoando. A gente tem o Espírito agindo em nós para trazer edificação. Todas as pessoas da Trindade, elas estão envolvidas nisso aqui que a gente chama igreja. Então, a nossa relação deve reproduzir isso. Quando a gente olha para Deus, a gente vê Ele fazendo tudo isso, como é que a gente responde, ou como a gente deveria responder? A gente tem respondido com amor? A gente tem respondido com bondade? A gente tem respondido com misericórdia, com paz? Eu não sei se essa é a realidade aqui da Igreja dos Irmãos, mas lá na nossa igreja, a gente sempre comenta, né, entre os pastores, que a coisa que mais suga a nossa energia, como pastores na igreja, é quando a gente precisa resolver conflitos dentro da própria igreja. Não é porque o irmão está doente, não é porque o irmão está lutando contra um determinado pecado e você vai ter que estar lá, não é porque ele está passando por problemas financeiros, tudo isso, a gente, vamos para frente. Mas quando a gente tem que lidar com os conflitos entre irmãos, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, são coisas assim minúsculas, que poderiam ser resolvidas com um pedido de perdão, com uma confissão, eu errei, e aí a gente tem que ir lá, e trabalhar tudo isso, e a gente suga assim, a nossa energia, porque são das coisas mais complicadas de serem resolvidas. Gosto de falar que, eu não tenho dúvidas na verdade, né? Que essa é uma área que Satanás gosta de atacar. É a união dentro da comunidade. Ele ama destruir essa relação que temos aqui como família. E eu acho que ele ama fazer isso porque Deus odeia a divisão. A gente vê ele falando muito sobre isso lá em 1 Coríntios. Ele vai colocar a desunião, as guerrinhas que a gente tem no mais alto patamar. A gente vê lá em Tiago capítulo 4, né, no início lá, falando sobre os problemas, né, de relação que a gente tem e como isso provém dos nossos desejos egoístas. A gente vê Paulo em todos os momentos, assim, quando ele está mandando carta, ele tem que lidar com essas questões de desunião dentro da comunidade. É uma das coisas que mais sugam a nossa energia. Deus ama que a igreja viva em comunhão, certo? Se você está desunido aí com algum irmão, em conflito com algum irmão, saiba que Deus não se agrada disso, certo? E a ideia aqui é que você vá dormir com a consciência pesada mesmo, certo? É que você chegue em casa e fique mal mesmo, porque é isso mesmo. Desunião aqui dentro do corpo de Cristo é terrível. E Deus não se agrada disso. Se você tem algo para resolver com seu irmão, resolva antes. Porque Deus não se agrada com isso. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. A gente vai ler aí dos versículos 12 até o versículo 17. E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que deve ser as nossas relações aqui dentro da igreja, certo? Ontem a gente colocou as bases. Cristo é aquilo que nos liga e a gente precisa ter em mente em todas as pregações aqui. Jesus é o que nos liga, a nossa relação ela é baseada na pessoa de Jesus, mas hoje a gente vai falar um pouquinho que a gente precisa de algumas virtudes, certo? Para a gente trabalhar em comunhão. Vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 17. O texto diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração.
visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te louvamos por mais uma manhã que o Senhor nos deste. Te agradecemos, Deus, por mais uma reunião, onde a gente pode aprender um pouquinho sobre a Tua palavra e nesse tema, Pai, tão caro para Ti, que é a comunhão entre os irmãos. Que a gente entenda que a nossa relação aqui, ela se baseia na Tua pessoa, mas que isso exige de nós também algumas virtudes, virtudes que o Senhor apresenta na Tua palavra, virtudes que o Senhor nos direciona a ter, nos ajuda, Pai, a ter essa compreensão, que se eu não tenho elas, eu preciso trabalhar para tê-las, para fazer bem a comunhão aqui nessa igreja, mas também, Deus, para reproduzir a nossa relação contigo. Nos ajuda porque é difícil, Pai, nós somos pecadores, e essa realidade, infelizmente, a gente precisa lidar com ela. A gente falha contigo, a gente falha com os nossos irmãos, os irmãos falham conosco, mas nos ajuda a reproduzir a relação que temos contigo. Como o Senhor nos perdoou, como o Senhor continua nos amando, como o Senhor continua estando perto de nós, mesmo a gente falhando contigo tantas vezes. Nos ajuda a reproduzir isso nas nossas relações dentro da igreja. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Carta de Colossenses, ela está dentro de um grupo de cartas que vai ser chamado de Cartas da Prisão, certo? Que é o grupo aí de 4 cartas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E elas vão ganhar esse nome exatamente porque Paulo, o autor ali, ele estava preso. Então, enquanto ele estava preso, ele estava enviando cartas. A gente não sabe muito bem que prisão foi essa, existe uma série de discussões aqui a respeito disso. Mas o fato é que ele estava preso. O que chama a minha atenção aqui é que Paulo, mesmo preso, e obviamente sofrendo com tudo aquilo, ele tem tempo para se preocupar com a igreja. Ele tem tempo para se preocupar com os irmãos. Mesmo sofrendo, mesmo preso, ele poderia estar preocupado aqui, se lamentar pelo que estava acontecendo com ele, mas ele está preocupado com o corpo de Cristo. É interessante ver aqui esse senso de missão que ele tinha, né? Como até no final da sua vida, ele está lá, preocupado com a igreja. Essas cartas aqui, elas foram escritas juntas, né, e muitos assuntos dentro dessas cartas a gente consegue ver como se repetindo. Eu queria citar pelo menos 4 aqui: a supremacia e a centralidade de Cristo. Todas as quatro cartas aqui, esse tema vai aparecer. A unidade do corpo de Cristo, a igreja, é um tema que aparece em todas essas cartas, inclusive algumas delas assim, muito repetidas, né? Parece que ele repete palavra por palavra. A importância da oração, da gratidão, né? A gente também tem essa temática de oração e de gratidão, principalmente gratidão aparecendo muitas vezes nessas cartas. E o testemunho cristão no dia a dia é outro ponto muito clássico das cartas do apóstolo Paulo, né? Ele tem uma parte teórica, mas ele tem uma parte que ele se dedica para a prática, para o dia a dia, como é que os irmãos devem caminhar. Todos esses assuntos aqui, eles são centrais e eles vão aparecer dentro do nosso texto aqui, né? Eu queria destacar uma, que é a centralidade de Cristo Jesus, também dentro das nossas relações, né? Lembrando aqui o que eu falei ontem, a nossa relação, ela se baseia na cruz de Cristo, certo? Isso aqui eu vou repetir muitas vezes, eu queria que você tivesse isso na sua mente, principalmente nos dias ruins, certo? Porque nos dias bons você consegue, mas nos dias ruins é isso que tem que vir à sua mente. Jesus morreu para que eu também tivesse comunhão com os meus irmãos. Então, quando você se frustrar, lembre disso.
Jesus foi morto também para me unir como povo de Deus, certo? Nosso texto ele vai começar nos lembrando da nossa identidade aqui como povo escolhido de Deus, né? Ele começa aí com um portanto, e esse portanto aqui, ele vai nos levar ao que foi falado anteriormente, a uma inferência aqui. Então, ele vai nos levar a pensar o que ele está falando aqui no capítulo 3. No capítulo 3, como eu falei, ele começa a parte prática da carta. Os primeiros 2 capítulos é bem teórico, mas aqui ele começa a parte prática, a resolver os conflitos, certo? Então, uma vez um amigo nosso, né, de seminário, ele falou assim, a teologia correta, ela vai corrigir o nosso comportamento, mas o nosso comportamento, ele não vai corrigir a nossa teologia. Então, Paulo ele vai começar, tem muito essa dinâmica, né, dele começar com a parte teórica, embasando ali, e depois ele vai para a parte mais prática. Nesse capítulo 3, Paulo ele vai começar nos convidando a pensar nas coisas que são do alto, certo? As emoções, os pensamentos, o coração vai aparecer muito aqui também na carta de Colossenses. É uma grande preocupação. Quando a gente está lidando com o comportamento, a gente não pode olhar simplesmente para o comportamento. A gente precisa olhar para o coração, certo? Então ele vai nos convidar a pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são daqui. Depois ele vai nos convidar a abandonar os nossos antigos pecados. E é interessante uma lista aqui de pecados, né? Ira, a mentira, pecados assim que às vezes a gente não dá tanta importância. Normalmente a gente fala muito dos pecados sexuais, né? De pecados assim que são mais extravagantes. Mas esses pecados que na nossa mente é pequeno, isso também levou Jesus à cruz. Então ele nos convida a abandonar essa vida. Isso era o que a gente fazia anteriormente. Hoje a gente não faz mais, certo? Hoje a gente não caminha mais assim. A gente vive de uma maneira diferente. E lá no versículo 11, ele vai nos lembrar aqui, mais uma vez, que a nossa identidade, ela não é marcada pela nossa raça, não é marcada pelo sexo, se você é homem ou se você é mulher. Ele vai citar uma série de coisas, né? Escravo, livre, incircunciso, circunciso, bárbaro, cita. Não é mais essas coisas que marcam a nossa identidade. Mas o que é que marca a nossa identidade? É Cristo. Cristo é o que marca a nossa identidade. Cristo é aquele que nos liga com o outro. Então você tem a sua participação aqui dentro do corpo. Deus chamou você para essa comunidade. E você tem a sua importância, nem mais, nem menos. Certo? Mas você tem a sua importância, a sua participação dentro do corpo. Certo? Então Jesus aqui é aquilo que vai nos ligar. Mas ele vai destacar ainda 2 coisas aí. É um povo que é escolhido por Deus, você não está aqui por acaso, você não está aqui pelas suas forças, foi Deus que te trouxe aqui. Mas você também é um povo que é santo, é um povo que é amado por Deus. Isso aqui é outra coisa que é muito interessante. O amor de Deus, essas 2 coisas aqui vão ser marcadas, né, na nossa relação com Deus. Santidade e amor. Então, o amor de Deus por nós sempre vai envolver santidade. E a santidade de Deus sempre vai envolver o seu amor. Essa é a realidade que a gente tem com Deus. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê isso muito claramente. Santidade de Deus, na pessoa de Jesus morta, né? Você olha para ele e você vê a que ponto a santidade de Deus, ela não permite que o pecado ele fique impune. Deus levou Jesus à cruz por causa do pecado. Ele não pode simplesmente, eu vou perdoar vocês, né? A santidade de Deus exige a punição justa. Mas a gente também vê o seu amor ali, né? Amor com o sacrifício de Jesus por nós. Então a gente consegue ver essas 2 realidades ali na cruz. Relação com Deus que nós temos com Ele envolve santidade, mas também envolve amor. E aí trazendo o que a gente viu ontem, né? A relação com Deus, ela é precedida.
a relação que a gente tem com os nossos irmãos. Mas não apenas isso, ela deve ser tomada como exemplo para os nossos relacionamentos. Certo? E eu falei isso ontem, né? O casal lá que eu acompanhei, que eu pude aconselhar eles. Eles olham para a sua espiritualidade apenas nessa relação direta com Deus. Então eu fiz devocional, tá tudo certo, eu orei ao Senhor, tá tudo bem. Mas ela não se dá conta que a relação que ela tem com seus irmãos conta para a sua espiritualidade. Você não consegue ser santo sozinho. Certo? Você não consegue ser santo sozinho. Não existe um crente em Jesus que quer ser santo vivendo isolado. Certo? Não tem como. A sua santidade passa pela sua comunidade. Sua santidade passa pela maneira como você se relaciona com seus irmãos. Certo? Não tem espiritualidade correta aqui, santa, sem uma comunidade. Então o que a gente deve fazer, tendo tudo isso em mente? Nos revestir de profunda, ele vai dizer, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Todas essas qualidades aqui, elas precedem a maneira como a gente vai lidar com o outro. A lógica de Paulo é muito simples. Não há como você reagir ou agir de uma maneira santa se você não tiver essas qualidades, essas virtudes dentro do seu coração. Não tem como você reagir com bondade se você não é bom. Não tem como você reagir com perdão se você não compreendeu o que é o perdão de Deus. Se você não tem um coração que é amoroso. Se você não é paciente com seus irmãos. Não tem como você reagir bem, como o Senhor chama você fazer, se você não tem essas virtudes aqui. Às vezes a gente esconde, né? Esconde porque não precisa de muita coisa, né? Com pecados do coração, eles ficam lá, você tem consciência deles, mas as pessoas não conseguem olhar para o seu coração, eles não sabem o que está dentro de você, né? Elas vão olhar para o que você está fazendo, e muitas coisas, quando você vem só à noite, né, domingo à noite, ninguém vai conseguir ver que você lá no seu coração tem ciúmes, lá no seu coração tem ira, lá no seu coração tem, enfim, né, pecados escondidos lá. Então você consegue maquiá-lo. Sabe qual é o problema? É que quando o bicho pega, né, quando a coisa aperta, quando a dificuldade ela vem, quando a dor ela chega na nossa vida, é com essas coisas que a gente reage. É com ira, se a gente tem ira lá no nosso coração, a gente não tratou, é isso que vai aparecer no momento que a coisa aperta. É por isso que Paulo te convida a refletir sobre o que tem no seu coração. Olhe para o que tem no seu coração, veja o que tem lá. É bondade? É misericórdia? O que tem no seu coração? É amor? Sabe? Porque se não tiver essas coisas, no dia ruim, e deixa eu falar para você, vai chegar o dia ruim. Tiago capítulo 1, ele diz que passardes por muitas provações, isso vai ser muitas na sua vida, o bicho vai pegar sim, a dificuldade vai chegar na sua vida, e se você não tiver essas virtudes no seu coração, você não vai conseguir reagir bem. Você não vai conseguir reagir da maneira que Deus, Ele nos convida a reagir. Se você é marcado por ser ignorante com as pessoas, tratando mal os seus irmãos, língua afiada, né, para destruir os outros, não tem outra. O que passa no seu coração não é amor, não é bondade, não é misericórdia. Na verdade, o que tem no seu coração é exatamente o que Paulo vai recomendar lá no versículo 8. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não tem como mudar de comportamento sem um coração ajustado. Não tem como você mudar de comportamento se os seus pensamentos não são pensamentos do alto. Não tem como você mudar o seu comportamento se as suas emoções elas não estão ajustadas. Para fazer o que Paulo vai pedir aqui a seguir, só é possível
se o seu coração estiver cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Às vezes a gente vai alimentando esses pecados internos. Como as pessoas não veem, né, a gente vai alimentando e vai lidando com eles, se iludindo, né, achando que a gente pode esconder isso de Deus, mas em algum momento essas coisas vão aparecer. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, diz assim: pois é de dentro do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Olhe para o seu coração, avalie o seu coração. É algo muito importante, irmãos. Principalmente quando a gente está vivendo em comunidade. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você tem guardado o seu coração? Você tem alimentado o seu coração com o quê? Com a palavra de Deus? É com essas virtudes? Você pensa como o mundo, né? Porque o mundo acha que a gente é besta, porque a gente perdoa. O mundo acha que a gente é sem noção, porque a gente não reage com maldade, como eles. O que tem alimentado o seu coração? Sabe, e aqui é uma reflexão que você precisa fazer. Eu não sei o que tem no seu coração. Eu não sei o que tem no seu coração. Deus sabe e você também sabe. Do que você tem alimentado o seu coração. Saiba que uma hora ou outra, isso vai aparecer. Em algum momento, vai aparecer. Sabe, se a gente deixou pecados escondidos lá, amargura lá, sabe, ciúmes lá, essa ambição egoísta lá, em algum momento, isso vai aparecer. Mas se o nosso coração, ele é marcado por ser um coração que é bom, coração perdoador, misericordioso, isso também vai aparecer em como a gente vive, principalmente em comunidade. Agora Paulo aqui ele vai ser mais direto. Olha, tenha um coração cheio de bondade, tenha um coração cheio de misericórdia, mas também saibam que vocês vão ser marcados por sofrer. E aqui é a parte muito difícil. Como família de Deus, até falei bastante isso ontem também. Quando a gente é machucado dentro da comunidade, esse machucado é grande, porque são as pessoas que a gente ama, são as pessoas que a gente coloca uma expectativa alta, porque faz parte da igreja de Deus. Então a gente olha para a comunidade como esse é um ambiente que não vai acontecer o que acontece na minha família, descrente. Esse é um ambiente que não acontece lá no meu trabalho, né? Que lá são descrentes, na minha rua, nos meus vizinhos, enfim. Aqui é um ambiente que não vai acontecer esse tipo de coisa. A gente coloca uma expectativa alta. Não, aqueles irmãos me amam. E aí a gente coloca todas essas expectativas e de repente a gente é machucado. Isso dói muito, né? Os medrosos, eles não querem viver na igreja, em comunhão com os irmãos, porque eles sabem que a probabilidade da gente ser machucado dentro da comunidade é praticamente 100%. E é isso mesmo, né? Viver em comunidade é saber que em algum momento a gente vai ser machucado e que a gente vai machucar também. Então, você gostando ou não, essa é uma dinâmica. E Deus usa isso para o benefício da sua igreja. Como? É Ele. Mas você vai se machucar. É interessante, né? Assistindo a alguns filmes, principalmente filmes pós-apocalípticos, né? Então, acontece algum grande desastre e aí eles estão reconstruindo. E é interessantíssimo, eles encontram tudo que eles precisam para dar a volta por cima, né, para repovoar a terra, aquela coisa toda. Mas você pode perceber que o grande vilão não são essas coisas. O grande vilão, aquilo que mais vai atrapalhar tudo isso, são as próprias pessoas. Aí um cara acha que ele precisa ser o bichão, né? É ego, é um monte de coisa. Os problemas sempre são os conflitos aqui. Isso também acontece
dentro do povo de Deus. A gente falha também nesse processo. Então você vai se machucar. Essa é uma realidade. Vai acontecer isso. Você vai se machucar e você vai machucar também. Certo? Essa é uma realidade que a gente vai maquiar, isso vai acontecer, mas também que a gente não deve buscar isso. Pelo contrário, a gente deve buscar um viver santo, viver em comunhão. Borrefa, ele vai escrever um livro, vou até citar bastante ele, que é Vida em Comunhão, que é um dos livros que eu acho que todo cristão deveria ler, porque ele mostra o que é a comunhão de fato, no que ela está embasada, certo? E ele vai dizer, né, que a gente precisa, que a nossa comunhão está alicerçada na pessoa de Jesus, e se você chega na sua igreja colocando as suas exigências, né, para se relacionar com seus irmãos, é porque você está querendo algo mais do que Jesus. Ele vai dizer assim: não entramos na comunhão com outros crentes colocando exigências, mas com gratidão e como agraciados, porque Deus já colocou o único fundamento de nossa comunhão. Porque há muito tempo, mesmo antes de entrarmos em comunhão com outros cristãos, Deus já nos uniu com Ele num só corpo em Jesus Cristo. Então a nossa comunhão, ela não está baseada nos nossos requisitos, nos nossos desejos, qualquer outra coisa, mas na pessoa, na obra de Jesus. Então Paulo, ele vai nos convidar a suportar os nossos irmãos. Diferente de algumas correntes aqui, a ideia, eu penso, certo? Que suportar aqui não é de dar suporte, né? Hoje as pessoas falam muito isso, dar suporte aqui. Eu não penso assim. Eu acho que suportar o irmão é suportar mesmo, de maneira meio que negativa, né? Suportar o irmão chato, aquele irmão que te irrita. Para mim é suportar mesmo. Não é à toa que depois ele vai falar sobre perdão. Exatamente porque perdão é um contexto de que você foi machucado, você foi traído e você precisa agora perdoar. Então, para mim, suportar aqui é suportar mesmo, sabe? É aguentar ali aquele sofrimento. Paulo, como eu falei, ele vai apelar aqui, porque ele vai citar o perdão do Senhor. A gente deve perdoar assim como Ele nos perdoou. E aí é aquela coisa, porque quando a gente olha para a nossa relação com Deus, a gente sempre está abaixo do esperado, né? Quantas vezes a gente foi irritante? A gente tomou decisões que a gente sabia que desagradariam o Senhor. Pecados que muitas vezes a gente faz vista grossa. A gente percebe que não tem como olhar para a cruz de Cristo e não se sentir envergonhado pela nossa postura para com o outro. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente lembra dos inúmeros pecados que Deus teve que nos perdoar. Das inúmeras vistas grossas para os nossos pecados, para as nossas irritações. Para quando a gente estava com o coração endurecido, não queria pedir perdão. Não tem como olhar para Jesus e não sentir que a gente é devedor também dos nossos irmãos. Ele nos puxa aqui para lembrar da nossa relação com o outro. Quando a gente precisa suportar aquele irmão irritante, quando a gente precisa perdoar aquele irmão que nos fere, é para Jesus que a gente precisa olhar. É por isso que não há como ter comunhão verdadeira sem a mediação da pessoa de Jesus, porque sem Ele, que vai existir a inimizade, é ódio, é inveja, tudo menos paz, amor, misericórdia. As nossas relações, elas precisam de Jesus. Quando Ele está nesse meio aqui, nas nossas relações, a gente é constrangido a agir como Ele agiu, com perdão, com amor, com paz. Quando somos frustrados, é para Ele que devemos olhar, e neles encontraremos a resposta. Paulo ainda fala de duas coisas aqui, que precisam fazer parte ou marcar a nossa comunidade. É amor e a paz. O amor aqui, ele vai dizer que é esse ligamento, né? Que não quebra. Eu espero falar um pouco mais sobre amor à noite, quando a gente estiver tratando sobre João.
Mas amor é uma coisa bem complexa, assim, pelo menos a minha concepção, né? Bem complexa da gente definir. Algumas pessoas simplesmente dizem assim, não, amor é decisão. Né? Amor é decisão. Eu acho que é muito simplista para uma realidade que é bem maior. Certo? Eu acho que sim, amor envolve decisão, mas eu acho que amor envolve muito mais coisas. O fato é que tudo que fazemos em comunidade, ela deve visar o amor que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho pelos meus irmãos. O amor é uma liga que não quebra também. Sabe, a gente precisa fazer tudo baseado no amor que temos, tanto para com Deus, mas também para com os nossos irmãos. E aí a gente fica em xeque, né? Porque muitas vezes a gente não ama os nossos irmãos. Se a gente for bem sincero, eu acho que a gente não ama 50% da igreja. Se a gente for bem sincero, assim, bem sincero mesmo. A gente ama aqueles ali que são mais próximos da gente. Mas a comunidade como um todo, né, aquele irmão, a gente tem em mente, né, alguns irmãos ali que não trabalham. E a gente sabe que é difícil amar esses irmãos, né? Então, se a gente for bem sincero, a gente não ama todo mundo. Mas a gente deve amor. Né? Paulo vai falar isso. A gente precisa dever, a gente deve amor para com os nossos irmãos. Do mesmo modo aqui, a paz, que é outra coisa que ele vai falar, diz que deve ser, né, a paz no nosso coração, ela deve ser o juiz aqui. No mundo de guerras, muitas delas, né, são razoáveis, precisam acontecer, mas Paulo não diz que a paz deve ser apenas o nosso juízo, o nosso coração, mas que a gente foi chamado também para paz, tanto com Deus, mas também com os nossos irmãos. A paz é também o nosso propósito de vida. Deus lhe chamou para a paz. Então a comunidade dos santos é uma comunidade de paz. Sabe? Uma das coisas que mais marcou, assim, mais deu força, né, para a minha decisão diante de Jesus, foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Na minha família era um clima assim um pouco complicado, né? Assim, muita gritaria, muitas brigas ali, tanto entre os meus pais, como também meus tios. A minha família como todo era bem conturbada, assim. Né? Bebida fazia muita parte, então era um ambiente muito complicado. Eu tenho certeza que isso também me moldou, assim, como pessoa, certo? Algumas dificuldades que eu tenho hoje, eu tenho certeza que isso contribuiu. Mas, quando eu cheguei na igreja, eu tive ali um ambiente que era mais harmônico. Era um ambiente de paz. E eu fui ouvindo as mensagens, eu fui sendo tocado, mas aquela realidade que era vivida na comunidade, aquela dinâmica, né? Tinha conflito sim, mas, assim, 90% era um clima de paz, era um clima agradável, assim. Um clima familiar. Um clima familiar que eu não tive na minha infância. E aquilo foi me dando força. Esse era o ambiente que eu queria estar. Então, se eu pudesse, eu estava na igreja 24 horas do meu dia. Então, qualquer coisa, a gente, adolescente ali, a gente queria estar na igreja, porque era um ambiente bom. A vida na igreja, ela deve ser marcada por paz. A nossa comunhão, ela deve ser marcada por paz. Porque a gente tem paz com Deus, mas porque a gente tem paz também com o nosso irmão. A gente suporta o nosso irmão, não de uma maneira, a gente suporta o nosso irmão em amor. É porque a gente ama eles, e é por isso que a gente suporta, sabe? Se perguntar para um pai que tem filho pequeno, aquele filho bem, né, você suporta em momentos ali difíceis, mas eu tenho certeza absoluta que você não, sabendo o trabalho que ia dar, eu tenho certeza que você não ia orar para isso hoje, não. Eu não quero ter meu filho. Eu tenho certeza que você queria ter seu filho, apesar, né, da dificuldade que é criá-lo. Então a gente é marcado por amor. A gente é marcado por um povo que é da paz. Irmão, se a nossa comunhão na igreja fosse marcada por essas duas coisas,
as nossas guerras, as nossas contendas, provêm ali dos nossos corações pecaminosos, como a gente vê lá em Tiago capítulo 4. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos sujeitamos a Ele, mais vamos ter essa tendência de reproduzir essa relação que a gente tem com Deus, com os nossos irmãos. Não permita que as suas relações na igreja, elas não sejam marcadas por essas duas coisas: paz e amor. Que as pessoas olhem para você, ali é um cara de paz. Não é que é um pacifista não, certo? Mas ali é um cara de paz. Ali é um cara que ama. Um cara que sacrifica pelo bem da comunidade. Essas são as duas marcas que as nossas comunidades, elas devem ter. Por fim, aqui a gente é chamado não apenas a reagir quando a gente é ofendido, né, e não retribuir com ofensas, mas suportando. Quando eu estou machucado, não retribuindo com ódio, mas com perdão. No entanto, a gente precisa lembrar também que a nossa comunhão, ela não depende apenas da nossa reação, mas também da nossa ação. Nós somos chamados a agir. Lembra que eu falei ontem, né? A gente olha muito para a vida cristã com as coisas que eu não posso fazer, que eu não posso ter. Mas nós temos muitas coisas a fazer. Deus nos permitiu fazer muitas coisas dentro da comunidade. Então a gente é chamado a fazer muitas coisas. E Ele vai nos convidar aqui a sermos intencionais nos nossos relacionamentos à comunidade. Tendo a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus e sua palavra é o que deve nos direcionar. Mas como faremos isso sem termos a palavra de Deus no nosso dia a dia? Se a palavra não é presente nas nossas conversas, se a palavra não é aquilo que a gente usa para basear as nossas decisões. Tem um amigo na minha igreja, alguns irmãos aqui conhecem, estudou com a gente, né, que é o Jonas. E quando a gente se conheceu lá na igreja, a gente não tinha praticamente nada em comum, assim. Os nossos gostos eram bem diferentes, né? As nossas personalidades eram bem diferentes. A gente não tinha muitas coisas em comum. Aquilo que a gente tinha em comum era uma única coisa. Era esse anseio que a gente tinha pela palavra de Deus. Então, quando a gente se encontrava, era a palavra de Deus que a gente falava. Os momentos difíceis a gente passou abraçado com a palavra de Deus. Quantas vezes a gente teve conversas, nosso coração, nosso olho, né, cheio de lágrima ali, porque a palavra estava sendo dita. Eu não tinha nada em comum com ele, personalidade diferente, gosto diferente, sonhos assim um pouco diferentes, mas a gente tinha palavra em comum. E hoje é a relação mais profunda que eu tenho. O melhor amigo, a pessoa que eu posso assim contar, eu sei que ele vai me ajudar. Mas foi a palavra que nos aproximou. Foi a palavra, foi o estudo dessa palavra que nos ligou ali, que nos trouxe proximidade. Mas não tem como a gente ter comunhão real, verdadeira, sem essa palavra fazer parte das nossas relações. Não tem como se aproximar, né? A nossa relação durante todos esses anos, a gente teve muitos problemas, certo? Muitas dificuldades, às vezes eu machuquei, às vezes ele me machucou, mas a nossa relação, ela passou por tudo isso, hoje ela é bem forte, bem sólida, porque foi a palavra. A gente conduzia a nossa relação com base na palavra, sabe? É com base nela, e é por isso que a gente consegue dizer, aconselhar. Quando a gente está errado, é a palavra que a gente utiliza para exortar. Quando a gente está para baixo, né, é a palavra que a gente utiliza para encorajar. Quando a gente está vacilando, é com a palavra também que a gente nos orienta. A palavra nos solidificou ali. Foi esse texto sagrado. Ele vai nos dizer como a palavra de Deus, ela habita ricamente na igreja. E é através dos ensinos, dos aconselhamentos e até dos cânticos na igreja. É por isso que a gente ora a palavra, é por isso que a gente prega a palavra, é por isso que a gente canta a palavra.
É nessa dinâmica que a igreja vai crescendo. O povo de Deus, ele é marcado pela palavra. E quando ela está reunida, é com a palavra que a gente faz tudo. Isso não é religiosidade, não é tradição, mas a palavra é aquilo que transforma a nossa vida. É a palavra que salva pessoas. Lembra lá de Romanos capítulo 10, verso 17? Quando a gente escuta a palavra. É quando a gente escuta a palavra. A gente lembra lá, 2 Timóteo capítulo 3, a palavra, a escritura que tu aprendeu lá desde... É ela que tem sabedoria para a salvação. Então a palavra que salva. Mas é a palavra também que nos torna perfeitos. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3 também. É essa palavra que vai nos ajudar a perseverar até o fim. O hábito de vir à igreja, se reunir com os santos, ouvir os louvores, ouvir a mensagem. Isso não é só religiosidade. Você precisa disso. Para que a sua fé seja fortalecida. Então, não abandone essa reunião. Não trate essa reunião como algo qualquer. Está aqui. É bom para a sua alma. Por fim, aqui ele vai nos concluir, nos convidando a fazer tudo, seja em palavra ou ações, devemos fazer tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Eu trabalho com crianças, e é muito interessante como, principalmente ali a faixa menor, né, sub-6 que a gente chama, 4, 5, 6 anos, e é muito interessante como quando elas estão lá, né, no treino, a aula todinha é voltada para que ela faça o gol, né? E aí quando ela faz gol, ela fica empolgada, né? Só que ela corre para uma pessoa. Normalmente o pai, né? Quando os pais vão, é sempre normalmente para o pai que dá mais corda para isso, né? E elas fazem tudo, elas querem fazer o golzinho para ir correr lá para o pai e comemorar com o pai. Ela faz tudo olhando para o pai. Não é à toa que quando o pai é aquele pai mais rígido, né, fica reclamando com ela, ela sente muito. Isso é muito real, assim, na realidade das crianças. Quando o pai é mais, né, errou o passe, aí saiu a criança, a gente fica ouvindo, né, a gente trabalha também com os pais para que eles sejam mais, enfim, amorosos com toda aquela situação. E aí elas fazem o gol, elas correm para o pai, elas fazem tudo porque elas querem agradar o pai delas. É desse mesmo modo que a gente vive aqui. A gente quer fazer tudo para agradar o nosso Pai, nosso Senhor. A gente faz tudo aqui na igreja para agradar Ele, e Ele somente. E Ele somente. A igreja é dele, e é para Ele que a gente faz tudo aqui. Eu queria encerrar com algumas aplicações. Vou fazer apenas 4 aplicações, certo? Primeiro, para viver bem em comunidade, é necessário algumas virtudes, principalmente um coração limpo. Eu falei muito, né, desde ontem, hoje também, que a gente não pode abandonar a igreja só porque a gente é frustrado, só porque a gente é machucado. E aí parece que pode dar uma ideia assim que tudo bem o irmão ficar errando com você, ou o irmão ser aquele irmão chato, tá tudo bem. Não. Isso não quer dizer isso. Para viver em comunidade, você necessariamente precisa ter virtudes. E é essas virtudes que são colocadas aqui. A gente não pode, como comunidade, viver achando que eu posso ser do meu jeito. Aqui a gente vive de uma maneira, e é da maneira de Deus. Então, se você é aquele cara ignorante, né? Aquele cara irritante, aquele cara que dá problema, você precisa mudar. Mas você não vai conseguir mudar se você não tiver um coração que é transformado. Certo? Mas você precisa buscar essas virtudes. Você precisa buscar ter um coração limpo. A gente não pode achar normal ser pessoas que dão trabalho na comunidade. Porque você atrapalha o que está sendo feito aqui. Você precisa mudar. Certo? Você precisa mudar. Se você é esse cara, mude, procure ajuda, procure seus pastores. Eu quero mudar. Eu não quero mais ser esse cara que dá trabalho, esse cara que irrita, esse cara que atrapalha. Eu não quero ser assim. Eu falo lá na igreja. Tem alguns irmãos mais velhos que é aqueles irmãos que só reclamam. A vida é marcada, você chega para conversar qualquer coisa, aí começa a falar mal. É das pessoas, é da realidade que ela está
só fala mal. Eu falo assim, na lata, eu não quero me tornar alguém mais velho desse jeito. Eu não quero chegar na minha velhice e ser aquele cara rancoroso, aquele cara chato, aquele cara que só olha para tudo reclamando. Eu não quero. Eu falo assim, de jeito. Irmão, não quero ser desse jeito. Sabe? Mas a gente olha para irmãos que com seus muitas dificuldades, problemas de saúde, problemas assim, financeiros, mas são pessoas que têm um coração gigantesco. Esses irmãos eu quero ser. Sabe, esses irmãos aqui, a gente tem vários irmãos lá na igreja desse jeito. Sabe, irmãos, a gente vê muitos jovens assim que não vão para a escola bíblica dominical. A gente sempre brinca, né? Eles não vão para a escola bíblica dominical, querem dormir um pouquinho mais, enfim. Aí a gente vê, lá na sala dos homens, aí tem um irmão lá, está com seus 70 anos de idade, já, assim, andando, sobe as escadas naquela lentidão e tá lá toda a aula. Quer ouvir, atento, não fica dormindo, ele quer ouvir. Ele já está próximo da sua partida, mas ele quer estar na comunidade, ouvindo a palavra. Terminou a aula lá, ele vai lá nos cumprimentar. Obrigado. Às vezes ele faz isso, assim, é um soco no nosso estômago. Sabe? É um soco no nosso estômago. O cara já poderia estar no nível assim, mas ele está lá, vivendo em comunidade, tendo um coração gigantesco para aprender mais do Senhor. Não queira ser esse irmão chato. Não queira achar que as pessoas precisam me aturar do jeito que eu sou. Não é assim que funciona. Na casa de Deus, a gente busca viver do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Se a gente não é desse jeito, a gente precisa buscar ser. Eu sei que é difícil, certo? Mas aqui a gente procura viver do jeito do Senhor. Segunda coisa, as decepções, elas são necessárias para o nosso crescimento. É uma realidade, a gente vai se machucar. Tem uma coisa que o Bonhoeffer ele vai falar, quanto mais cedo a gente tiver decepção, melhor. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo a gente tiver decepção, mais cedo a gente vai entender que as nossas relações, elas não se baseiam nos nossos gostos, elas não se baseiam nas nossas performances, elas se baseiam na pessoa de Cristo. Então, quando a gente é decepcionado com alguém na comunidade, a gente lembra, eu não sou ligado a esse irmão por causa da performance dele. Sou ligado com esse irmão por causa de Jesus. Quanto mais cedo você se decepcionar com a comunidade, melhor. Porque você vai entender isso. Estou aqui com os meus irmãos, aquele irmão chato, aquele irmão que é mais por causa de Jesus. Essa é a única coisa que vai fazer você continuar nessa comunidade. É a única coisa que vai fazer você continuar nessa comunidade. Quanto mais cedo, como o Bonhoeffer vai falar, você for frustrado, melhor, porque você vai entender como é que é essa dinâmica dentro da igreja. Terceira coisa, as reuniões da igreja, charcadas da palavra de Deus, são fundamentais para a comunhão. Não despreze os cultos da sua igreja. Não despreze esses momentos que a gente tem como comunidade. São importantes para você. Eles são importantes para a comunhão com os irmãos. Deus, Ele se agrada com isso. Deus se agrada com a união dos irmãos. Então não abandone essa reunião por qualquer motivo. Sinta falta disso daqui. Né? As irmãs lá na igreja, a gente tem uma infinidade de irmãs grávidas, e é menino todo ano. É muito, é muito. E aí as irmãs estão naquele período, né, pós-parto, aqueles 2, 3 meses ali, não podem ir para a igreja. E quando a gente vai visitar, as irmãs assim estão, sabe, meu Deus, eu não vejo a hora de poder estar lá nessa reunião. Eu não vejo a hora de poder estar nessa igreja. Né, estar ali com os meus irmãos. Sabe, aquele aperto no coração por não poder estar lá, só poder ver lá no celular, que não é a mesma coisa. Certo? Não é a mesma coisa. E às vezes a gente tem oportunidade de estar aqui, e a gente não valoriza esses momentos. Ter a palavra cantada,
ter a palavra orada em comunidade, ter a palavra pregada, você sendo ensinado, você ensinando, você exortando. Toda essa dinâmica aqui é algo que é muito precioso para nós, é algo que alegra o coração de Deus. A última coisa que eu queria pontuar é sobre a gratidão a Deus, né? Ele vai repetir isso bastante nesses versos aqui. Tenha um coração grato, faça tudo isso com gratidão do seu coração. E como isso é importante, irmãos? Eu li um livro chamado Um Dia Sem Reclamar. É de um pastor presbiteriano. E eu fui lendo aquele livro e eu fui percebendo que eu sou muito mais ingrato do que eu imaginava, certo? Eu luto contra o pecado da murmuração, fazendo uma confissão aqui para os irmãos, certo? Eu luto principalmente quando eu estou esperando o ônibus, é quando a murmuração ela bate assim. Porque o ônibus é aquela coisa, né? Parece que vem quando quer. Então, às vezes ele está ali certinho, mas tem dias que aí você fica... Então, eu luto contra esse pecado. E eu fui ler esse livro para isso. E aí, quando eu fui lendo, eu percebi que eu sou muito mais ingrato do que eu achava que eu era. E talvez para você, murmurar, reclamar, eu não faço. Quando eu fui lendo esse livro, eu fui percebendo que, cara, até pequenas coisas são ingratidão. E o problema da ingratidão é porque a gente acha que a gente merecia algo mais. O problema da ingratidão é que a gente não consegue perceber as inúmeras bênçãos que Deus nos dá. O problema da ingratidão é que a gente quer tirar Deus do seu lugar. Se fosse eu ali, Deus, seria diferente. Se fosse eu ali, seria diferente. As coisas não iriam acontecer dessa maneira. Eu queria encerrar fazendo uma citação do Bonhoeffer, que ele vai dizer assim: por acaso, na verdade, antes, né? Não nos queixamos por aquilo que Deus nos dá, mas agradecemos a Ele pelo que Ele nos dá diariamente. Por acaso não basta o que nos é dado, irmão? Irmãos que em pecado e tribulação ficam ao nosso lado sobre a sua bênção e graça. A dádiva de Deus de uma comunhão cristã em algum dia, também nos dias difíceis e desventurados, será menos do que essa grandeza imensurável. Mesmo quando pecado e desentendimento pesam sobre a comunidade, o irmão pecador não permanece sendo o irmão junto do qual estou colocado sobre a palavra de Cristo. Seu pecado não se torna um motivo para renovadamente dar graças por podermos ambos viver sobre o amor perdoador de Deus em Jesus Cristo. Não se tornará incomparavelmente salutar para mim a hora da grande desilusão, pois ela me ensina que nós dois jamais poderemos viver de palavras, obras próprias, mas unicamente daquele. Uma palavra e uma obra que de fato nos une, a saber do perdão dos pecados em Jesus Cristo. Lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulguramente o dia da comunhão cristã. Na comunhão cristã acontece o mesmo com o agradecimento que das demais áreas da vida cristã. Apenas quem agradece pelas pequenas coisas recebe também as grandes. É somente quando a gente não vive de ideais, somente quando a gente vive agradecendo a Deus pelaquela comunhão que Ele nos deu, imperfeita comunhão, mas pelaquela comunhão que Ele nos deu, é que a gente vai construindo algo que é muito melhor. Então, agradeça a Deus pela sua comunidade, pelas pessoas que estão ao seu lado, apesar de você. Agradeça a Deus. Isso é graça dele, isso é bênção dele. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Como ela nos constrange a agradecer a Ti pelos nossos irmãos. São dádivas Tuas, Pai. Irmãos pecadores, mas que permanecem do nosso lado. Nós te louvamos pela nossa comunidade. Nós te agradecemos porque ela é meio também para nos tornar mais santos. Nos ajuda a ter um coração grato quando a gente lembra da nossa comunidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.